E sim, rapaziada, isso tudo só me faz pensar que Star Wars, que é uma grande franquia, uma franquia que sempre foi famosa por ter grandes inimigos, grandes vilões, né? Como, por exemplo, o Darth Vader, que é o maior vilão da cultura pop, maior vilão dos cinemas, na minha opinião. A gente teve diversos outros vilões inimigos que são emblemáticos, como Jabba, enfim, muitas coisas. Hoje, Star Wars, na minha opinião, não tem um grande inimigo. A gente não tem hoje um personagem pra falar que, pô, é o Palpatine, não é o Darth Sidious. A gente não tem hoje um Darth Maul na telona, não temos nada disso. O que a gente tem são grandes heróis. A gente tem o Mandaloriano, que é um grande herói, anti-herói, digamos assim, né, o Din Djarin. A gente tem o Grogu, que tem tudo pra ser um heróizinho aí, que tá vindo aí da nova geração. A gente tem, pô, cara, a gente tem a Ahsoka, que vem aí, evoluindo bastante. Mas a gente não tem um inimigo, cara. A gente tinha o Kylo Ren lá, dessa sequels que a gente teve. Mas o Kylo Ren foi uma completa decepção, cara. Acho que a palavra que mais define o Kylo Ren é decepção. Na minha opinião, o Kylo Ren, ele era uma surpresa quando apareceu lá no Despertar da Força. Mas no Ascensão Skywalker, né, e nos Últimos Jedi, né, os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker, né, pra falar corretamente, a sequência, o segundo e o terceiro dos sequels, ele se perde, o personagem se perde totalmente dentro dele. Então, enfim, passa na mão de dois diretores diferentes, né, que é o Rian Johnson e o J.J. Abrams. Cada diretor pensa o personagem de uma forma. Enfim, o cara lá, coitado do Adam Driver, mano, o personagem ficou todo fragmentado, mano. Acabou que lá na Ascensão Skywalker a gente viu aquela conclusão que pra mim, na minha opinião, foi paia. Inclusive, até aquela relação deles, Reylo, né, o nome do chip aí, da Rey com o Kylo Ren, na minha opinião é bem forçado, cara, porque eles não têm química. Vamos ser sinceros, cara, não tem química. Quando o casal tem química, a gente vê que tem química, que rolou um negócio ali. Os dois não rolaram, cara, não pegou, velho. Não deu pra ver que tem um romance ali, diferente do Anakin com a Padme, por exemplo, que, pô, realmente eles têm química ali, dá pra ver muita coisa, pô. Preciso nem falar o peso das cenas dramáticas que tem lá no Vingança do Sith, do Anakin com a Padme. Mas Reylo, na minha opinião, bem fraco. E, bom, acabou que esse vilão, que era o Kylo Ren, que era o neto do Darth Vader, filho da Leia, filho do Han Solo, desperdiçado. Então hoje em Star Wars a gente não tem um cara pra falar que é o vilão. Até o Snoke foi desperdiçado. O Palpatine de novo voltou e já assumiu de novo, não vai voltar mais. Então, cara, na minha opinião tá bem perigosa a situação de Star Wars aí em relação aos inimigos. A própria série do Mandaloriano tentou criar um inimigo que era o Moff Gideon, né? Pô, um baita ator, mano. Um ator que é o Giancarlo Esposito, cara. O ator que faz o Gus Fring lá do Breaking Bad. Aquele ator é muito bom, mano. Eu sou muito fã dele. O cara tem uma cara natural de vilão. Também faz o vilão lá do Far Cry. O cara é absurdo, mano. Não tem como. Eu sou muito fã do Giancarlo. Mas, pô, cara, os caras tentaram fazer o Moff Gideon ser um vilão desses, assim, de peso da trama. E não conseguiram, cara. Foi outro inimigo aí, outro adversário que eles poderiam ter que foi desperdiçado. Então, eu, sinceramente, não sei. Por isso que surge essa minha teoria na minha cabeça aqui, que esse filme pode vir a usar alguma coisa do Thrawn, cara. Porque, enfim, é o único personagem aí que pode ser uma oposição, né, pro lado dos heróis da história, né. Que pode ser uma oposição forte, na minha opinião. E, na minha opinião, o Thrawn nem é tanto assim, porque na história dos livros do Thrawn, ele acaba sendo passado como herói, porque, enfim, não vou dar tanto spoiler assim dos filmes, dos livros, né, porque pode ser que eles adaptem pra série, não sei se você leu aí, eu indico que você leia os livros do Thrawn, inclusive, mas o primeiro livro acontece um fato muito importante com o Thrawn e os outros dois livros repercutem esse acontecimento do primeiro. E esse acontecimento, pô, ele acaba sendo passado como herói. O cara fazia várias coisas interessantes ali. Então, enfim, o Thrawn, nem o Thrawn tem esse peso todo. Enfim, resumindo a história, não é um Darth Vader. Então, o Star Wars tá carente de um Darth Vader. Não que precise ter um Darth Vader, porque eu bato muito nessa tecla que Star Wars precisa renovar. Eu acho que Star Wars precisa de um grande F5 na trama. Precisa recarregar tudo, cara. Levar a história pra outro ponto. Mas, na minha opinião, não estão sabendo criar isso. E eu me recuso a comentar sobre o Qimir, né, o desconhecido lá do The Acolyte. Não vou comentar sobre o Qimir, ele era outro, né, adversário, outro inimigo que poderia aparecer, mas enfim, não vou falar dele. Já foi até cancelada a série, então esquece. Então, sinceramente, o que sobra pra nós fãs, eu não sei. Eu não sei, pode ser que esse filme do Mandaloriano e Grogu seja muito bom. Eu acho realmente que vai ser muito bom, mas eu tô com medo dos caras estarem fazendo esse filme apenas pra vender bonequinho, cara. Porque, enfim, o bonequinho do Grogu vende bastante, né? À toa que eu tenho aqui um Funko e uma pelúcia ali atrás do cara, do personagem. Então, pô, o Grogu vende bastante. Mas na minha opinião, sei lá, eu acho que falta ainda pra gente ter na cabeça materiais que justifiquem o filme existir.